Hoje nós vamos falar de padrões de cores. Eu vou focar em três desses padrões, que é o Hex, vem de hexadecimal, RGB e o HSL. E com essa explicação, no final a gente diz qual que você deve utilizar. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então hoje nós vamos falar de padrões de cores, né? O que são, onde vivem, por que utilizar, qual utilizar. Esse é o tópico da nossa aula de hoje. Então você provavelmente já encontrou códigos hex, né, de hexadecimal, e RGB, mas o HSL, apesar dele ser mais legível por humanos, pode não ser tão popular no seu dia a dia. Aqui eu trouxe um exemplo onde a gente tem os três códigos, né? Um hashtag FFC 7E8, um RGB 255.199.232 e um HSL 325 100% 89%. Ficou na dúvida? Daqui a pouco você vai entender. Então, cada forma de escrever cores faz sentido em diferentes situações. E tudo que você precisa é um entendimento básico para acertar o seu uso na prática. Além do nome em inglês das cores, existem três maneiras de declarar cores em CSS, que é o hexadecimal, o RGB e o HSL. Então vamos ver o que são padrões de cores. Os padrões de cores são uma maneira de escrever as cores em um sistema de cores. A maioria dos modelos de cores possui três dimensões, como a mais conhecida, que é o RGB, que vem de red, ou vermelho, green, o G, né, vem de green, que é verde, e o B vem de blue, que é azul. Daqui a pouco eu vou dar um pouco mais de detalhes relacionados a cada um dos padrões. Vamos começar com o padrão de cor hex, né, que é o hexadecimal. O padrão de cor hexadecimal tem sintaxe mais curta que o RGB e o HSL. Ele não possui todas as vantagens que as outras especificações nos dão, começando pelo canal alfa. Então a gente não vai definir qual é a opacidade daquele item. Contudo, com o HTML e a grande maioria dos programas visuais dando suporte ao formato hexadecimal, ele ainda vai perdurar por muito tempo. Vou dizer que ele está desatualizado, mas a gente consegue fazer melhor, vamos colocar assim. E aí o que é o hexadecimal? Para quem está fora aí de tecnologia, o hexadecimal, ao invés da gente ter decimais, né, que é a, a forma como a gente utiliza o número, ele tem 16 números, né? Ele vai até de 0 a 15. E ao invés da gente representar esses dígitos com mais de um caractere, a gente tem apenas um caractere. Então, no lugar do 10 a gente tem o A, no lugar do 11 a gente tem o B, no lugar do 12 a gente tem o C, no lugar do 13 a gente tem o D, no lugar do 14 a gente tem o E e no lugar do 15 a gente tem o F. E aí eu trouxe algumas cores conhecidas aí para vocês. Então a gente tem o Orange, né, que é F07857, a gente tem o Gold, que é D49137, e a gente tem aí o Indigo, que é 5C62D6. O padrão de hexadecimal, ele consiste em 6 letras ou números precedidos de um hashtag, um jogo da velha, e seus números significam. Né? Eu já mostrei ali para vocês o que é o hexadecimal, mas na cor é hexadecimal, né? Nesses 6 dígitos, como que eles são representados? Os dois primeiros elementos representam a intensidade do vermelho. O terceiro e o quarto elementos representam a intensidade do verde e os dois últimos a intensidade do azul. Então o RGB está aí de novo, mais uma vez presente.
O resultado final é a combinação dessas três cores que são representadas em pares aí, em diferentes intensidades, formando a cor desejada. Os valores eles vão variar entre 0, que é o preto, né, o mais escuro, e o F, que é o mais claro. Então, um preto ele vai ser 00, 00, 00. A gente pode representar apenas com 3 letras também, quando a primeira parte ela repete ali na segunda parte. E o branco é o FF, FF, FF. Então, como eu disse, a gente pode representar com 3 Fs também, letras que dobram ali, né? Que a primeira parte é igual à segunda parte. Falando do padrão de cor RGB, ele também é chamado de padrão Red, Green, Blue, é baseado nas cores luz e é utilizado em basicamente todos os dispositivos eletrônicos que tenham uma tela colorida. As tonalidades base são o vermelho, o verde e o azul, como eu disse para vocês. Cada uma delas tem um valor que vai de 0 a 255. Então eu trouxe aqui para vocês um círculo onde ele vai mostrar, ele traz algumas cores para a gente. Por exemplo, o vermelho é 25500, o amarelo é 2550. O verde está no ângulo 120, ele é 02550. Aí o blue ele é 00255, 00255. E o magenta é 2550255. Então aí alguns exemplos de cores para vocês. E aí, como eu disse, né, do monitor, eu trouxe aqui para vocês que cada TV ou monitor colorido de seu computador é baseado no princípio da divisão de luz, onde a gente tem aí o vermelho, o verde e o azul. Então, se o monitor no qual você vê agora é um grande número de pontos e cada ponto de luz tem 3 lâmpadas, vermelho, verde e azul, e a intensidade de cada uma delas vai mostrar ali a sua tela. Então cada lâmpada pode brilhar com um brilho diferente e não pode brilhar ou não pode brilhar de forma alguma, né? Então aí eu trouxe para vocês a figura da diferença do Full HD, né, que utiliza o RGB, o 4K UHD e o RGBW. Isso é outra aula a gente discute isso, o que significa. E a gente tem também o padrão de cor HSL. Então, o que é o padrão de cor HSL? Ele é representado por Hue, Saturation e Lightness, ou tom, saturação e luminosidade. O valor do tom ele é medido em ângulos expresso em graus. Então, o valor de saturação é medido em porcentagem, sendo 0 um leve sombreado de saturação e 100% uma saturação total da cor. E o valor de luminosidade também é expresso em porcentagem. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. De novo, a gente tem ali o grau, né? Então, o 0 ele vai ser relacionado à cor vermelha, 270, 240 relacionado à cor azul e 120 relacionado ao tom verde. E aí a gente tem a variação da saturação e luminosidade para os outros valores, né? Igual eu mostrei para vocês. Então, o primeiro ele vai ser representado pelo ângulo e os demais em porcentagem. Então, de 0 a 100. Aqui, uma outra forma da gente visualizar, né, o que é o nosso tom, que é relacionado ao ângulo, a saturação, que é relacionado a essa porcentagem, né, que vai de 0 a 100, e o brilho do mais escuro ao mais claro. Nesse outro gráfico aqui a gente vê que o tom ele vai de 0 a 360 e a saturação e a luminosidade vai de 0 a 100. E aí vem a pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo, né? Qual padrão de cores utilizar? Então, em geral, a escolha de um modelo de cores é uma decisão importante, porém, nem sempre recebe a devida atenção. Então, para você escolher
qual o padrão de cor você vai utilizar, considere esses detalhes. O código hexadecimal ele vai facilitar a cópia e eles são bons em situações que os humanos não estão muito envolvidos. O RGB ele vale a pena ler e é melhor usado quando seria melhor, né, os humanos às vezes mudassem a transparência. E se um humano precisar de alterar as cores de forma manual, o HSL é o mais indicado. Então, hexadecimal mais fácil de copiar e melhor quando humanos não estão envolvidos. O RGB é mais fácil de ler, de entender, né? E ele, quando a gente quer mudar um pouco a transparência, ele é interessante. E se tem um humano que vai fazer alguma alteração manual, vá pelo HSL. Bom, é esse o conteúdo que a gente tem para a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu comentário, avalie a nossa aula. É isso aí. Valeu!